vocês que nos assistem e prestigiam de casa. É com muita alegria que a gente abre mais uma reunião com a conversa do Evangelho. Hoje nós iremos desenvolver o tema Maria de Magdala. O Lúcio vai desenvolver com a gente, tá bom? Antes, os recados e algumas alterações, umas novidades, na verdade, que a gente gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro ponto é que a gente vai fazer, hoje praticamente sem aviso, só agradecer mesmo a presença de todos que têm ficado conosco semana após semana, desde que a gente veio para esse ambiente virtual e agora voltando para esse ambiente híbrido, com o pessoal aqui no presencial, com o pessoal também em casa, sempre nos prestigiando. Só agradecimentos, pelas lições aprendidas, por vocês estarem conosco, sempre prestigiando e comentando bastante também, mesmo durante a transmissão. Esses comentários se fazem positivos, a gente tem esse feedback, se vocês estão gostando, a opinião de vocês, e é sempre muito bem-vindo, tá? Inclusive com críticas, com sugestões, com pedidos de temas de palestras, sintam-se bastante confortáveis em utilizar esse recurso e pedir também alguns temas que vocês gostariam de ver a gente desenvolvendo aqui, tá? Vamos fazer a nossa prece? Mas antes a novidade, A gente está pedindo para que vocês continuem conosco, tá? Devido à pandemia, muitas atividades da nossa casa ficaram suspensas. Nós tivemos bastante atividade no online, mas algumas atividades ficaram suspensas por conta da pandemia. Então, nosso grupo de psicografia acabou voltando na semana passada e trouxeram algumas psicografias para nós e a gente gostaria de compartilhar. Quem está acessando via Facebook vai ver que no título tem a palestra, está notado o tema da palestra e no final está notado mais psicografia. Então, quem ficar conosco até o final, a gente faz essa leitura das psicografias. Nós temos 3 psicografias para compartilhar com vocês, que nós recebemos na quarta-feira passada, tá? Dúvidas também, é só acessar a nossa página também, o pessoal está super prestativo para responder qualquer tipo de dúvida, tá bom? Que vocês fiquem conosco. Vamos junto fazer a nossa prece? Vamos lá? Jesus, benfeitores espirituais, companheiros que estão sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo. É com muita alegria, com muita fé, que nós estamos aqui em mais uma noite, em mais um momento em que clicamos nesse vídeo. O acaso não existe e se estamos aqui, é porque o Pai acha necessário que a gente tire algum aprendizado. Então, Jesus, humildemente nós te pedimos, auxilia a nossa concentração, o nosso entendimento, pacifica a nossa mente para que a gente possa capturar o aprendizado que se faz necessário para o nosso espírito. Envolve-nos com a tua luz, Jesus, para que essa palestra, para que esse encontro de hoje possa fazer diferença para o nosso espírito. Vamos envolver com muito carinho o nosso companheiro Lúcio, que irá desenvolver nessa noite o tema. Muita paz a todos. Bom, boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, mais uma vez, agora e sempre. O tema da nossa palestra de hoje, o Ricardo já falou para todos vocês, é Maria de Magdala. É um tema sobre o qual nós vamos estudar na noite de hoje. E nós vamos ver que foi uma das maiores conversões que aconteceu no cristianismo. E antes de mais nada, eu gostaria de falar o seguinte: esse tema que está sendo desenvolvido hoje foi pedido por um grande companheiro nosso, o Ademar Bueno. Ele pediu que fosse desenvolvido esse tema porque ele tem um carinho muito grande, por esse personagem do cristianismo que dá muitos exemplos para todos nós, que de uma forma assim, quase que comparando com o que ela passou, sempre aquilo que aconteceu na vida dela, de alguma forma está inserido na vida de cada um de nós. As fontes seguras que nós temos, que trazem as notícias daquilo que aconteceu com ela, é o livro Boa Nova. Ele é psicografado por Francisco Cândido Xavier,
pelo espírito Humberto de Campos. Existe um capítulo específico falando sobre a trajetória dela. Um outro ponto importante é a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles, porque ela conviveu naquela época como o nome de Joana de Cusa. Então ela sempre esteve próxima de Maria, sempre esteve próximo da própria Maria de Magdala, depois da sua conversão. E normalmente quando o Divaldo faz as suas palestras, ele sempre traz alguns acontecimentos relacionados àquele povo que vivia em Roma ao lado de Jesus. E nós também temos os livros da Amália Rodrigues, que podem ser pesquisados e trazem conteúdos sobre a vida dela. Alguns fatos importantes da vida dela é o seguinte: ela nasceu nas margens do Tiberíades, em uma daquelas cidades. Um outro ponto importante, que até pouco tempo atrás nós achávamos que ela era prostituta, mas na verdade ela não é. Então ela não é tida nem como pecadora e muito menos como prostituta. E desde pequenininha, quando ela já estava crescendo, ela se impressionava com o missionato do Cristo, né? Ela já se interessava por aquilo que Jesus passava. E em relação ao caso da mulher adúltera, se nós formos pesquisar no nosso próprio evangelho, nós vamos perceber que essa situação aconteceu muito tempo depois da conversão de Maria de Magdala. A cidade de Magdala era uma cidade assim que era bonita, apresentava traços assim maravilhosos pela sua própria natureza. Mas ela vai ganhar um grande destaque por causa desse personagem que passa a fazer a sua autotransformação pela sua vivência ali, por ela ter vivido ali, não ter sido casada, então ela começa a se chamar Maria de Magdala. E isso gerou, já naquele tempo, as pessoas não aceitavam essa situação, né? Não gostavam que a cidade de Magdala fosse direcionada àquela que teria sido para eles perversas naquele tempo. Mas a cidade ganha esse nome, ganha grande destaque, é conhecida por todos nós hoje pelo fato de Maria de Magdala ter vivido nessa cidade. O que levou ela a chegar a essa situação de repente viver esses relacionamentos de uma forma assim não organizada? A história conta que existe um divisor de águas. Esse divisor de águas seria o seguinte: aos 15 anos de idade, ela resolve ir a Jerusalém. E quando ela está em Jerusalém, ela conhece um rapaz, ela se apaixona por esse rapaz e ela acaba se entregando a esse rapaz. E no dia que ela se entrega a ele, depois, quando foi na manhã seguinte, que ela procura ele, depois do relacionamento que havia acontecido entre os dois, ela procura ele, mas ela já não encontra mais ele. Então, supõe-se que essa pode ter sido a situação que levou a ela a viver assim uma forma desorientada. Na verdade, o que acontece? Todos nós, no decorrer da nossa encarnação, nos apaixonamos, não só no sentido de um relacionamento, mas no sentido de vivência da nossa existência por determinadas coisas e por determinadas situações. No caso dela, como foi uma paixão relacionada à vida sexual, que é um sentimento que ainda está em desenvolvimento para todos nós, o fato dela não ter sido correspondida pelo amor profundo que ela tinha
no fundo do coração, ela começa a viver uma fase de desequilíbrio. Não para nortear seus pensamentos, não para nortear seus sentimentos, não procura manter o equilíbrio independente daquilo que aconteceu com ela naquela primeira relação que ela teve. E se deixando levar pelos pensamentos negativos ou pelos pensamentos desequilibrados que ela tinha, ela começa a ser assim, desequilibrada, né? Ela começa a sofrer as influências de 7 espíritos obsessores que o acompanhavam no decorrer de todos os relacionamentos que ela vai ter dali para frente. Na verdade, quando ela procura ter esses relacionamentos, por ela ter sido ferida na primeira relação que ela teve, ela sempre está em busca de um amor. Então ela não está fazendo aquilo como uma mercantilização do seu próprio corpo físico. Mas na ânsia de querer encontrar o amor, então ela passa a ter vários relacionamentos. Situação que não é vista pelas mulheres daqueles que procuravam ela na sua própria casa. Depois que ela tinha cada um dos seus relacionamentos, ela entrava em total desequilíbrio. E quando ela entrava em total desequilíbrio, ela precisava se isolar do mundo e de todos, porque ela se sentia quase assim desfalecida nos seus sentimentos, ela sentia quase sem forças nenhuma para dar continuidade à sua existência, e isso perdurava por um longo tempo até que ela resolvesse modificar a sua condição. E lá nos escritos sagrados nós vamos analisar que ela, naquele momento, está sendo influenciada por 7 demônios, que para nós, na doutrina dos espíritos, nós conhecemos como os espíritos inferiores, que procuram nos conturbar naqueles momentos que nós estamos em desequilíbrio, porque nós abaixamos a guarda, eles chegam até nós, e se nós não nos propomos modificar na nossa condição mental, eles vão continuar persistindo até que todas as nossas forças sejam assim degeneradas. Por isso que a importância dessa reação. No caso dela, até determinados momentos, ela não tinha essa força. E ela recebia pessoas de várias localidades, homens muito importantes da época. Ela era odiada pelas mulheres da época. E ela era odiada por aqueles que queriam manter o respeito da lei. Depois de um desses dias que ela teve um relacionamento com um desses homens que a procuraram, ela entra nesse colapso. Ela se fecha na sua casa, ela não quer atender mais ninguém, e ela não quer falar com mais ninguém, e ela se isola lá no canto, no seu próprio quarto. Só que nesse dia que ela está começando a entrar nesse transe de desequilíbrio, aparece um mendigo leproso, né, que havia sido curado. Esse mendigo, ele começa a bater na porta com o seu cajado. E aquele que tomava conta da casa dela, né, que era o seu protetor ali da casa dela, ele vai, abre a janelinha e vê que é um mendigo que está batendo na porta, né? E fala, o que tu queres? E aí ele fala, olha, eu preciso falar com a senhora. E esse que era o protetor da casa, ele pensa o seguinte, poxa vida, ela não recebeu aquele que era que estava mais próximo dela. Não recebeu aqueles príncipes que poderiam ter aparecido por ali. Ou mesmo aqueles senhores de alto destaque da sociedade. Ela recusou receber a cada um deles na noite anterior e iria receber o mendigo. Então ele pede para o cara ir embora, para o rapaz ir embora, mas
fecha a janelinha da porta e o mendigo não vai embora. Aí que ele começa a bater com mais força na porta, né? Começa a bater com mais força na porta. E esse que era o segurança da casa, ele percebeu que no olhar desse mendigo tinha um brilho diferente nos seus olhos. E aí ele abre a porta, a janelinha novamente, já abre a porta com tudo. E aí o mendigo fala para ele: eu preciso falar com a senhora. E se você não chamar ela para que eu possa conversar com ela, eu vou fazer tanto barulho que a cidade inteira vai ouvir. É a hora que ele toma a decisão de querer chamar essa senhora. Então ele manda uma escrava que ajudava ela a se vestir quando ela ia sair. E essa escrava vai na frente, mas quando ela chega onde a sua senhora, onde Maria de Magdala estava deitada, ela hesita em chamar. Porque ela pensa, puxa, era um pedido dela, que nunca interrompesse o seu descanso nesses exatos momentos. Mas quando ela começa a querer desistir, né, de desistir a sua senhora, o próprio mendigo já está de frente ali do quarto da própria senhora. E ele começa a chamar Maria de Magdala: levante, levante, senhora, levante, porque Jesus está aqui. Mas ela não levanta, ela ainda está bastante desfalecida na condição que ela estava. Mas ele continua chamando, até que lentamente ela começa a despertar. E aí, quando ela começa a despertar, ela pergunta: mas quem é você? O que você quer de mim? Aí esse mendigo fala para ela o seguinte: olha, eu sou aquele que quando você estava vindo para sua casa no dia anterior, eu estava com meu corpo cheio de lepra, eu sabia que Jesus estava fazendo milagres, e eu te pedi um dinheiro para que eu pudesse encontrar o mestre, para que eu pudesse procurar o mestre, e você me jogou um denário, e você, depois que você estava indo embora, você disse o seguinte: olha, se você o encontrar em forma de pagamento, venha dizer para mim que o encontrou. Aí ele rasga a camisa que ele estava usando naquele momento, que estava toda suja, e fala: olha, a lepra do meu corpo foi toda curada. Veja que você não encontra mais as chagas no meu corpo. E agora eu quero que você vá ao encontro de Jesus, porque Jesus nos cura. Mas aí ela fala para ele: mas a lepra que eu tenho, na verdade, não se encontra no corpo físico. E será que ele cura as lepras da alma? E aí o mendigo fala para ela: senhora, ele é diferente. Ele conversa com todos aqueles que têm necessidade. Ele conversa com todos aqueles que está com necessidade, e provavelmente Jesus está te esperando. Aí ele fala com tanta emoção que ele consegue atingir o coração dela, a própria consciência dela, que ela já toma força de ir procurar a Jesus. Aí fala que os dois somem numa barca, né, da margem que ele estava, porque Jesus estava na casa de um tal de Simão, que também cobrava assim impostos ali na região da Galileia. E ele havia convidado Jesus para passar uma noite na casa dele. Ele ia servir um jantar para Jesus. Ele não estava fazendo isso porque ele amava Jesus, porque todas as pessoas de destaque que frequentavam a casa dele dava, num caso, um destaque para sua formação física, para sua própria condição, e ele se apresentava como se fosse o tal. E aí Maria de Magdala vai ao seu encontro, né? Mas ela vai hesitante, porque primeiro pelo seguinte: tomando consciência de como que era a condição de Jesus, ela já imagina: poxa, se ele consegue ler dentro de cada um de nós, nas profundezas de nossa alma, o que nós somos, ela saberia como que ela era.
o que ela haveria feito no decorrer da sua existência. Então ela sente aquele receio de procurar Jesus, de estar distante de Jesus. Mas ela vai criando aquela força interior que a capacita estar de frente dele, independente de qualquer situação. Até que a barca chega na próxima da margem, na casa desse Simão Pedro, que não é o Pedro que nós conhecemos como apóstolo, mas ela vê que existe uma porta entreaberta e lá na frente está Jesus sentado, né? Naquela festividade que havia sendo feita para ele. E ela já vê uma luminosidade diferente que atrai cada vez mais a atenção dela. E ela vai chegando diante da casa. Quando ela resolve abrir a porta da casa, eram aquelas casas antigas, e a casa faz aquele estrondo, né, aquele barulho quando nós abrimos na porta. E aí ela percebe que todos olham para ela, né, porque todos ficam indignados, inclusive Simão Pedro, né? Como que pode uma prostituta, né, que na cabeça dela, uma mulher de má vida, frequentando aquele ambiente onde estava Jesus? É nessa hora que Jesus se move, olha para ela e diz o seguinte: Maria. E aí quando ele fala Maria, ela fala: Senhor, tu me conheces? Aí ele fala: Maria, eu sou um condutor de um rebanho. E qual condutor de um rebanho não conhece cada uma de suas ovelhas? Na hora que Maria de Magdala está diante dele, ciente da moral que Jesus estava apresentando para ele naquele exato momento, ela sente essa energia que Jesus pode transmitir para cada um de nós, independente da situação que nós estamos vivendo, independente do problema que nós estamos passando. Essa energia invade as profundezas da sua alma. E aquela solidão que ela sentia naquele exato momento se transforma em nada. Porque ali ela começa a ganhar uma força interior para se autotransformar, para se converter num dos maiores exemplos que podem ser seguidos para todos nós. E quando ela fala isso, quando Jesus já fala o nome dela, ela fala: Senhor, tu me conheces, tu sabe como tu és, como eu sou. E aí Jesus fala o seguinte para ela: olha, não importa como foi o teu passado, não importa o que você foi até hoje, importa o que é que você vai fazer da sua vida daqui para frente. Aí a partir daquele momento ela se transforma e diz o seguinte: pede a minha vida e eu te darei. E a minha vida que é tão inútil e desperdiçada, se tu quiseres, eu morrerei por ti. Aí Jesus fala que pediria para morrer por ele, mas não naquele exato momento. Que ele pediria a vida dela, mas não também naquele momento. Ele pediria a vida dela no momento certo. E Jesus não tira todos os erros que ela havia cometido até aquele dia que ela teve um encontro com ele. Como Jesus, ou como a doutrina dos Espíritos, ou como essa doutrina que nós estamos abraçando, ou qualquer outra religião que nós nos entregamos de corpo e alma, não vai tirar os nossos defeitos, as nossas más qualidades, os erros que nós cometemos até hoje. Mas se nós começarmos a absorver o cristianismo, como Maria, nesse exato momento, começou a absorver todos os ensinamentos de Jesus, e vai começar a fazer uma transformação na sua vida, Maria de Magdala começa a fazer uma transformação na sua vida, como nós também podemos fazer essa mesma transformação, como quando nós começamos a entender
essa energia, essa moral que Jesus transmite, quando nós deixamos que esses sentimentos entrem dentro da nossa alma. E Jesus fala para ela o seguinte: Maria, agora vai e ama a teus filhos. Mas ela fala: Senhor, eu tenho meu ventre furado 1000 vezes e nunca tive a oportunidade de ser mãe. E aí Jesus fala da grandiosidade que é uma mulher ser mãe. Mas o que ele estava pedindo naquele momento é para que ela cuidasse daqueles filhos que não tinham mãe na época dela, ou mesmo daquelas mães que haviam perdido seus filhos, ou mesmo os pais que também haviam perdido os filhos na mesma situação. Então Jesus pede para que ela transcendesse esse sentimento de amor, não só para um filho que tivesse nascido do seu próprio organismo, mas ele chama como filho delas toda aquela humanidade. Ela volta para sua casa, ela começa a se desfazer de tudo no sentido material, de roupa, de joias que ela tinha, e todos falam: a prostituta agora ficou louca, quer dizer, agora ela ficou louca de vez, e ela se desfaz de tudo. E só guarda um vestido que foi com o qual ela perdeu a virgindade e um vidro de alabastro, que é um perfume com o qual também ela lavou os pés de Jesus, quando ela teve esse encontro com ele. E aí ela começa a estar sempre acompanhando Jesus. Então ela teve com ele no Sermão da Montanha, ela teve com ele quando Jesus estava diante de Pilatos, ela seguiu o percurso da crucificação, ela esteve com Maria de Nazaré, ela esteve com Joana de Cusa, a mentora do Divaldo hoje, Joana de Ângeles, acompanha, né, a crucificação de Jesus, o desencarne dele naquele momento em que ele desencarna. E aí todos nós sabemos como que é o decorrer da história, né? Que o corpo dele é tirado dali e é enterrado numa gruta, né? Onde ele ficaria guardado com 2 guardas ali do governo, para que não fosse roubado o corpo dele e para que as pessoas não dissessem que ele havia ressuscitado. Como quem diz, roubam o corpo, fala que Jesus ressuscitou, mas na verdade isso eram os próprios discípulos que haviam feito essa condição. Então ele põe 2 soldados, nós sabemos que é uma pedra grande que cobria aquela campa, mas e no 3º dia Jesus havia prometido que ele ressuscitaria. Aí na madrugada, né, de domingo, que é o dia tido para todos nós como a ressurreição de Jesus, essas três Marias, não seria a Maria de Nazaré, tá? Seria a Maria de Magdala, seria aquela que havia secado o rosto dele enquanto ele estava subindo para o Gólgota, e a outra Maria que não me vem na memória agora, mas tudo bem. Quando as 3 chegam diante da campa, a campa está aberta e não tinha segurança nenhum tomando conta da campa. E aí eles pensam: poxa, roubaram o corpo do mestre. Entram lá dentro e não encontram o corpo do mestre, né? As outras 2 Marias já descem correndo para avisar o que havia acontecido, mas Maria de Magdala ainda continua ali. E quando ela sai daquela tampa, daquela catatumba, né, que ela sai para fora, ela encontra uma pessoa de costas, né? E ela fala: o que é que fizeram com o meu mestre? Aonde está Jesus? É quando ele se vira e fala: Maria, né? Eu estou aqui. Aí ela, tomando consciência que aquele era Jesus, né? Ela vai naquela ansiedade muito grande de querer abraçar ele naquele exato momento. Mas ele fala: não, ainda não, porque eu ainda não estou pronto. Segundo conta a história, que ele havia ido até onde Judas
depois de ter cometido suicídio, ele teria ido resgatar Judas, pela atitude que ele teve, quando seu único erro foi ter tirado a própria vida. Então parece que ele vai lá nas zonas inferiores do mundo espiritual, provavelmente estava carregado daquelas energias, mas aí ele pede para ela: agora vá e fale para os meus discípulos que eu voltei, que eu estou aqui. E ela desce correndo para trazer a mensagem para todos. Só que quando ela vai falar para os discípulos: olha, o mestre está vivo, todos não acreditam. E ainda levantam aquela própria dúvida: como que o mestre poderia ter aparecido para aquela que era chamada como se fosse uma prostituta? Por que não apareceu para mim? Por que ela teria que ser o personagem de destaque naquele momento em que ela faz essa revelação? Então isso gera, como sempre, aquela ciumeira pelo destaque que ela estava tendo naquele momento. Mas Jesus aparece para Maria de Magdala pela força interior que ela mostrava, pelo amor que ela tinha por ele, pela certeza que ela tinha da transformação que ele fez e que ele poderia continuar fazendo na vida dela. Então ela criou um novo roteiro de vida na sua existência, exemplo que precisa ser vivenciado por cada um de nós que estamos aqui. Não vamos esperar estar perfeitos para adentrar essa casa, para adentrar qualquer uma das religiões. Não vamos ter Jesus em pessoa, não vamos ter Jesus numa condição física, mas ainda podemos ter Jesus numa condição espiritual. E podemos ter os seus ensinamentos, o conhecimento que ele deixou, através dessa doutrina ao qual os Espíritos trazem todos esses ensinamentos para todos nós. Depois que Jesus ressuscitou, foi ao céu, ela quer seguir com aqueles que vão fundar a Casa do Caminho, mas eles hesitam em levar ela, pela condição que ela teve no seu passado. E aí ela se sente sozinha. Quando ela se sente sozinha, ela está na mesma praia onde ela havia encontrado Jesus pela primeira vez. Aí ela vê um grupo de leprosos tocando uma matraca, né? Porque todas as vezes que os leprosos vinham para a cidade, eles tocavam essa matraca, que era para todo mundo sair da frente, porque eles estavam chegando, para que não realmente se influenciassem com a peste. Mas ela não hesita, ela continua no local e fala para eles: olha, por que vocês estão aqui? Estamos à procura de Jesus, porque nós sabemos que ele cura as lepras da alma, ou as lepras do corpo físico. E aí, quando ele passa, eles falam isso, ela fala: olha, vocês chegaram um pouco tarde, porque ele já morreu, ou ele já desencarnou. E aí ela começa a falar de Jesus para eles. Quando ela começa a falar de Jesus para eles, eles sentem uma alegria profunda na sua alma e se sentem um pouquinho revigorados. Aí ela se despede deles, todos vão embora, mas quando todos estão indo embora, ela tem um pensamento que fala para ela o seguinte: aquela era a primeira família verdadeira que ela havia encontrado. Então, quando eles estão indo embora, fazendo uma curva, algumas crianças dão um tchauzinho para ela, aquilo toca o coração dela e fala: não, eu não vou desampará-los, eu vou seguir com eles. E aí, todos os dias, no finalzinho da tarde, ela reunia todos os leprosos e começava a falar de Jesus. A princípio ela falava: vocês leprosos, o mestre falou assim, assim, assim. Até que 10 anos depois dela estar convivendo com eles, ela sente também uma mancha rosada no seu corpo. Ela pega um graveto, ela enfia na sua própria carne, mas ela não sente dor nenhuma. E ela sabe que ela havia também pego a lepra, né?
E quando ela pega essa lepra, no discurso do dia seguinte, ela já não fala vocês leprosos, mas ela fala nós leprosos. Ela já se inclui naquele grupo de leprosos que estava ali. E vai definhando com o tempo, a doença vai deformando o seu corpo, até que vai chegando o momento de seu desencarne. No momento de seu desencarne, quando ela já sabe que vai desencarnar, aí ela pensa que ela poderia procurar aquela que foi mãe de toda a humanidade que existe aqui na Terra, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Então ela sai do leprosário, da onde eles se encontravam. Durante o dia ela se escondia atrás das árvores, recebia a comida que era jogada, pedradas também, mas ela sai em busca de Maria, a mãe de Jesus, porque ela queria ter seus últimos momentos da sua existência com Maria, a mãe de Jesus. Até que quando chegando próximo da onde Maria de Nazaré morava, ela se sente mal, ela desfalece, ela não consegue ter noção nenhuma do que está acontecendo. É a hora que Maria aparece, né? Resgata aquela pessoa, Maria de Magdala, que estava caída naquele exato momento. E aí fala-se, né, que Maria é Maria Santíssima para todos nós, porque na verdade há um tempo atrás ela havia curado um leproso. E como sabiam, esse leproso falou: como você é mãe do Altíssimo, então vai ser sempre Maria Santíssima. Aí ela recolhe Maria de Magdala, leva para sua casa e por 2 dias ela dá o tratamento de assistência, tanto na condição física quanto na condição espiritual. É o momento em que Maria de Magdala está começando a desencarnar, né? Ela sente um topor assim no seu corpo e ela é elevada espiritualmente para aquela mesma praia. É quando Jesus aparece e fala para ela: olha, Maria, você me prometesse que um dia daria a tua própria vida por mim, então me dê, porque agora eu quero. E só para nós irmos encerrando, para quando nós precisarmos fazer uma prece, de fazer um pedido, pelo menos fazer uma ligação com esses espíritos que são de alta hierarquia, tiveram próximos de Jesus, não são diferentes de nós, mas estão preparados numa condição espiritual para dar a assistência que nós precisamos. Existe uma fraternidade que é a fraternidade do cálice. Maria de Magdala, ela comanda essa fraternidade. E essa mesma fraternidade, ela dá assistência para aqueles que são vítimas de obsessões. Ou seja, por todos nós que somos influenciados por espíritos de uma condição inferior. Então, todas as vezes que nós precisarmos fazer as nossas preces, fazer os nossos pedidos, não esqueçamos de pedir para a fraternidade de Maria de Nazaré ou para a fraternidade de Maria de Magdala, para que nós possamos receber a assistência nos momentos em que nós tivemos maiores dificuldades da nossa existência. Sem se preocupar com o que nós fomos lá atrás, sem ficar visualizando o que nós vamos ser lá na frente, mas procurando vivenciar o cristianismo, ou pelo menos os sentimentos puros que o Cristo transmite para todos nós, para que nós façamos a nossa transformação interior capaz de dar uma nova condição de vida para a nossa existência. Então, que nós mantenhamos sempre o nosso pensamento elevado, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos passando. E que, se for possível,
Maria de Magdala, ou pelo menos a falange que está em volta dela, possa nos dar a assistência necessária na noite de hoje e no decorrer da nossa existência, para que nós tiremos de seu exemplo a conversão para uma vida melhor, para sermos felizes nesta encarnação. Muita paz a todos. Obrigado, Lúcio. Bom, conforme prometido, a gente vai fazer inicialmente agora a leitura da psicografia e depois a gente faz o nosso encerramento, tá bom? Então a gente trouxe, que na semana passada nós tivemos 3 comunicações, tivemos mais, né? Mas trouxemos 3 para a gente fazer a leitura hoje, tá? Comecemos então. A gente combinou tudo isso naquele dia, mas vocês não se lembram. Nem se lembram que chegaria o dia de nos separarmos e cada um cumprir o seu papel nessa jornada. Algumas coisas são necessárias para a nossa evolução, outras são consequência dos nossos atos e atitudes. Tem tanta gente chegando aqui que assumiu esse compromisso, mas chega reclamando. Ainda bem que tem outros garotos e garotas que também aproveitam para conhecer ou lembrar das coisas aqui comigo. É muito divertido, mas aqui também temos que estudar. Às vezes podemos ver vocês e matar a saudade. Essa eu tenho muito, mas sei que um dia nós vamos nos ver de novo. Sei que também vocês vão se lembrar do que combinamos, e aí vai doer menos, bem menos. Amo todos vocês, Amandinha. A segunda, Deus tudo pode, é Ele quem nos conduz o tempo todo. Não ache que eu estou sofrendo por ter deixado o meu corpo. Foi um alívio. Quase um sono profundo foi a minha morte. Adormeci agoniado e acordei aliviado. Um coração que agonizava, um corpo que doía. Minha hora de partir chegou no tempo oportuno. Aos meus familiares, saudades momentâneas. Aguardando o reencontro, um abraço. Uma forte comoção tomou conta de mim neste momento ao lembrar da minha família. Amo a todos com todas as minhas forças. Peço que orem por eles. Eu estou bem, mas sinto que eles ainda choram pela minha partida. Sinto que Deus é o Pai Celestial. Consigo hoje sentir isso. Obrigado por deixarem eu escrever. É como se eu estivesse aí, ao lado de cada um de vocês. E aqui ele assina como um amigo só. A terceira. Oi, eu sou a Ana. Eu queria te contar algumas coisas. Queria te falar um pouco de como tem sido minha experiência aqui do outro lado. É estranho falar dessa forma, mas é verdade, né? Não sei explicar como tudo ocorreu, o que foi que aconteceu. Um dia eu estava muito mal em casa e no outro já acordei num lugar diferente, mais bonito, sabe? Com muitas flores, muito verde, e apesar de não conhecer as pessoas que ali estavam, eu me sentia bem. O estômago já não doía mais, a cabeça também não. Então acho que eu tenho melhorado, né? Aqui eu estudo bastante. Faço aulas, algumas coisas que eu gosto muito, sabe? Faço pintura, é o que eu mais gosto. E também tenho aulas de música. Sei que tem muita coisa para aprender ainda, mas dizem que sou muito afobada, que tenho que ir devagar. Mas você precisa ver que lugar lindo é aqui. As flores são tão vivas, tudo tem um colorido diferente. As pessoas são amorosas, mas não te tratam como coitado ou doente como quando vivia na terra. Eles te incentivam a seguir em frente e me ajudam com a minha curiosidade. Eu gosto muito de aprender. Agora eu começo a praticar a escuta. Nossa, é tanto estudo, sabe? Mas eu gosto. Me deixaram praticar com você e fiquei muito feliz. Mas por hora eu só quis conversar mesmo. Aí esse aqui é um recado que ela faz para a pessoa que está psicografando. Ela diz assim para ela: melhora um pouco a letra da próxima vez, tá? Eu sei que você está sendo gentil, mas você consegue muito mais.
Aí depois ela se desculpa por falar assim com a pessoa que estava psicografando. Ela diz assim: desculpa falar assim, mas eu acho que nós temos que estimular o melhor para cada um. Obrigada por me ouvir e por deixar que eu falasse um pouco através de você. Espero que possamos nos ver outras vezes. Gostei muito da experiência. Boa sorte, Ana. Ok? Finalizamos, né? Vamos fazer o nosso encerramento. Então, nesse momento, depois desse contato com a espiritualidade através da palestra, através das psicografias, nós pedimos mais uma vez aos benfeitores do mais alto que possam estar ao nosso lado nesse momento e que a gente possa sentir essa presença amiga, aplicando em cada um de nós o passe restaurador. Estejamos aqui na casa espírita, estejamos em qualquer local ouvindo essa palestra, que a gente se permita por alguns segundos a ficar sensível ao cuidado que os mentores têm conosco. Esse passe que acalma, esse passe que pacifica os nossos pensamentos, que faz com que cada um de nós possa sentir um futuro melhor, um futuro com mais esperança, com mais otimismo. Esse passe que faz com que os temores, os medos, as incertezas fiquem menores, que faz com que cada um de nós possa nesse momento acreditar que é profundamente amado por Deus, que Ele está conosco, que por mais que nos sintamos abandonados, Ele observa a nossa dor e nos ampara. Depois de tanto receber, que a gente possa doar também essa mesma energia para aquelas pessoas que nós conhecemos e que passam por dificuldades nesse momento. Aquele familiar, aquele ente querido, aquele conhecido que a gente sabe que está derramando lágrimas nesse momento, que ele possa sentir um pouco desse calor que estamos sentindo, dessa paz que estamos sentindo, que a gente possa encaminhar para cada um deles. E como se disséssemos para eles aquilo que gostaríamos de ouvir: não há mal que dure para sempre. Muito obrigado, Jesus, por estar conosco, por fazer parte da nossa vida, e auxilia, Jesus, para que eu possa permitir que o Senhor partilhe a minha existência física. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, obrigado a você que ficou conosco até esse momento, que todos tenhamos uma boa semana, graças a Deus.